Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje estou gravando a aula 30. Essa nossa aula, então, é a nossa primeira aula de um assunto novo. Hoje a gente começa a trabalhar a análise combinatória, tá? Análise combinatória é uma área da matemática aí bastante importante. Ela vem sendo estudada desde que vocês entraram na escola, né, no ensino fundamental. Os professores já falam um pouco sobre essa análise combinatória. Eles trabalham, né, tentam desenvolver o raciocínio combinatório. Inclusive, isso é um pedido, né, da Secretaria da Educação para que seja trabalhado isso desde o começo, né? Então, no ensino fundamental, vocês têm probleminhas envolvendo análise combinatória, mas probleminhas bem simples, né, que podem ser resolvidos sem muita matemática, sem muita álgebra, né? A única diferença que vai ocorrer, então, agora, né, é que vocês têm um pouco mais de condição, nesse momento, né, de estudar, de resolver problemas que, às vezes, podem envolver um pouquinho mais de álgebra, né? A gente pode usar fórmulas matemáticas para resolver problemas um pouco mais complexos. Então, a ideia de trabalhar a análise combinatória também no ensino médio, né, é exatamente isso, a gente poder trabalhar com essa formalização, né, um pouco maior, tá? Vamos lá. E a ideia, então, é trabalhar essa análise combinatória para que a gente possa desenvolver depois o último tema, que é a teoria das probabilidades, tá? Então, a gente vai fechar aí esse trabalho, né, dessa série, estudando a análise combinatória em algumas aulas e depois terminando com as aulas de probabilidade, tá bom? Vamos dar uma olhada, então, numa definição que eu estou deixando aqui para vocês sobre análise combinatória. Olha, análise combinatória é a área da matemática que tem como função estudar a quantidade de agrupamentos que podem ser formados a partir de um conjunto de valores, né? Então, é a área da matemática onde a gente vai resolver problemas que envolvem agrupamentos de informações que podem sofrer mudanças, né, na sua ordem, por exemplo. A gente pode variar essas informações, aí, a ordem das informações, né? E problemas que envolvem isso, então, estão dentro desse campo. Queria mostrar para vocês, depois nós vamos ver, então, né, com detalhes, nas próximas aulas aí, essas diferentes formas de agrupamento que a gente pode fazer. Então, tudo isso vai estar separado aí nas nossas próximas aulas, né? Queria mostrar aqui para vocês algumas aplicações da análise combinatória, né? Então, rapidinho aqui, gente, olha, para a determinação de senhas, né? As senhas hoje em dia são muito importantes para guardar informações, né? A gente tem cada vez mais informações e as informações têm cada vez mais valor, né? E as senhas, então, são muito importantes, né? E as senhas a gente pode aumentar, né, o número, por exemplo, de variabilidade aí da senha e tal, aumentando o número de dígitos, por exemplo, né? Então, cada vez que a gente aumenta um dígito numa senha, aumenta muito aí as, né, diferentes possibilidades. Então, bem interessante esse estudo de senhas. Uma outra coisa que a gente vê muito em probleminha de análise combinatória, né, e está relacionada, inclusive, com o começo desse estudo, né, os jogos. Né, os jogos. Todos os tipos de jogos aí, eles podem variar. Estou citando aqui jogos, né, da loteria e tal, mas todos os outros tipos de jogos também a gente pode aplicar aí essa ideia de esse raciocínio combinatório, tá? Vamos ver isso também em probleminhas. Olha aqui, ó, placas de carro também aparecem bastante, inclusive estou colocando uma no nosso exemplo dessa aula. Daqui a pouco a gente vai ver aí. Placa de carro, quando a gente aumenta uma letrinha, né, de vez em quando aumenta uma letra ou aumenta um número na placa. Por que acontece isso? Também para aumentar o número de formas diferentes, né, de colocar essas placas aí, né, de combinar os elementos dela. Então, toda vez que aumenta também o número de formas diferentes, de agrupamentos diferentes que eu posso fazer com os elementos, né? Aqui, esse quadrinho aqui do meio, né, é sobre ciência de uma forma geral, mas a genética, né? Dentro da genética a gente tem esse uso, né, da combinatória e da teoria das probabilidades também. Então,
se fala muito sobre isso, né, porque tem muita forma diferente de combinação entre os nossos genes, né, e que produzem aí tudo que a gente tem de variabilidade, né, na espécie. Então, isso aqui é bastante interessante também dentro da biologia, né. Essa última foto aqui, talvez vocês não tenham visto ainda, né? Mas é o começo aí de uma era nova, né, da computação quântica. Então, esse aqui é o nosso computador, nosso primeiro computador quântico aí que está saindo agora, né, do Google. E é uma ideia bastante promissora, né, a gente conseguir montar um computador baseado em conceitos, né, de física quântica, porque a gente consegue também aumentar a variabilidade aí, né? Enquanto que os computadores mais simples, né, os computadores atuais trabalham com zeros e uns, né? Esses aqui vão trabalhar com zeros e uns, mas vão poder trabalhar com eles ao mesmo tempo. Não vai precisar separar. É uma coisa bastante interessante aí, porque a gente aumenta muito também a variabilidade, né, de códigos possíveis aí. Então, isso aumenta bastante também a rapidez do processamento, né? Bem interessante. Então, eu separei algumas situações aqui, mas existem muitas outras que a gente vai ver dentro de problemas, tá bom? Vamos lá, continuando, pessoal. Então, eu começo, né, comentando o seguinte, gente. Os nossos probleminhas, né, principalmente os iniciais aí, eles vão estar envolvendo dois tipos de pergunta. Então, eu começo falando sobre essa primeira situação, onde ele vai perguntar assim, ó, quais são as formas possíveis, né, de acontecer determinada coisa, um determinado evento, né? Quais são as formas? E depois nós vamos ver também que é possível determinar dentro desse estudo de combinatória, né, quantas são as formas. A grande maioria das vezes nos probleminhas a gente vai ter essa pergunta, quantas são as formas, né? Mas às vezes se pergunta quais são, e qual que é a diferença, né? A diferença é que quando ele perguntar quais são as formas, né, de acontecer determinada coisa, eu vou precisar detalhar cada uma delas. Pode ser desse jeito, desse outro jeito, né? Quando ele perguntar quantas são, eu não vou precisar dizer, então, né, sobre todas elas. Eu só preciso usar um número para mostrar quantas são, né? Mas vamos lá. Primeiro, então, vamos tentar responder a essa pergunta, né? Quais são as formas de ocorrer determinada coisa? Vamos ver aqui um exemplo, pessoal. E para esse exemplo, então, eu vou usar um método, né, de organização das informações chamado diagrama de árvore. O diagrama de árvore é muito útil, tá? Dentro desse pedido aí de descrição, né? Olha, quando ele pergunta aqui quais são as diferentes formas de acontecer determinada coisa, eu vou pensar na hora nesse diagrama de árvore, tá bom? O diagrama de árvore vai ser bastante usado também no nosso estudo de probabilidades depois, para determinar ali todas as possibilidades de acontecer determinadas coisas. Então a gente vai precisar fazer descrições, né, dessas variações, e o diagrama de árvore é a nossa melhor forma de fazer isso daí. Bom? Então veja aqui nesse exemplo, pessoal. Uma lanchonete oferece no seu cardápio 3 tipos de lanche, 2 tipos de suco e 4 tipos de sobremesa. Quais são as diferentes formas de pedir um lanche, um suco e uma sobremesa? Então, entrei na lanchonete, vou pegar o cardápio, vou enxergar ali, né? Vou estar vendo 3 tipos de lanche, 2 tipos de suco e 4 sobremesas, né? A lanchonete deve ser bem simplesinha, né? O cardápio aqui está bem simples. Mas imagina né, que a gente tenha essas variações possíveis. E aí eu quero fazer um pedido, quero pedir um lanche, um suco e uma sobremesa. Então, de que forma que eu poderia fazer isso daí? Vejam que a pergunta não é quantas são as formas, mas quais são essas formas. Então, a melhor forma de fazer essa descrição, né, é usando o diagrama de árvore. Ele vai permitir que a gente consiga descrever todas as situações sem se perder no meio do caminho, que é um caso bastante comum nesse tipo de exercício. A gente começar a fazer as descrições, fazer as primeiras, e depois se perder e não saber mais o que a gente já descreveu e o que falta descrever, né? Então o diagrama de árvore ele ajuda muito a gente nesse trabalho. Então vamos ver como é que funciona isso. Por que é chamado diagrama de árvore? A gente vai fazer um esquema como se fossem os galhos de uma árvore,
né? Então a gente começa aqui, olha, 3 tipos de lanche. Eu vou chamar de lanche 1, lanche 2, fazer para cá. E lanche 3. Tá bom? Poderia escrever assim na vertical também, N1, N2 e N3, tá bom? Vou fazer assim na horizontal esse caso aqui. Veja, gente, eu posso ter escolhido o lanche 1, o lanche 2 ou o lanche 3, mas vamos supor que eu tenha escolhido o lanche 1. Agora eu vou pedir o meu suco, eu tenho 2 tipos de suco para pedir. Então, com o lanche 1, eu posso estar pedindo, olha aqui, ó, o suco 1 ou o suco 2. Mas se eu tiver escolhido o lanche 2, também eu posso ter pedido suco 1 ou suco 2. E se eu tiver pedido o lanche 3, também o suco 1 ou o suco 2. Tudo bem? Vejam que aqui eu já fiz uma distribuição das 2 primeiras coisas do meu cardápio, do lanche e do suco. Ó. Comecei então com o lanche, na verdade não importa o que eu ia começar, tá? Estou seguindo aqui a sequência do probleminha, mas poderia ter invertido que não teria problema. Então, ó, comecei com os lanches e depois eu distribuí os sucos. Então, se eu peguei o lanche 1, eu posso ter tomado, né, o suco 1 ou 2. Se eu peguei o lanche 2, também suco 1 ou 2. Se eu peguei o lanche 3, suco 1 ou 2. Vejam que aqui, se eu tivesse parado por aqui, se eu só fosse pedir um lanche e um suco, aqui eu já teria descrito todas as coisas que poderiam acontecer. Ó. Poderia ter pedido lanche 1 e suco 1, lanche 1 e suco 2, lanche 2, suco 1, lanche 2, suco 2, lanche 3, suco 1, lanche 3, suco 2. Vejam que eu tenho, então, né, 6 coisas diferentes que eu já poderia ter pedido aqui. Né? Então eu sigo as setinhas, olha, e consigo fazer a descrição de todas as coisas que eu poderia ter feito. Bom, mas eu tinha que pedir mais uma sobremesa também. Eu tinha 4 tipos de sobremesa para pedir. Então vejam, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar a sobremesa aqui, ó, nessa próxima camada, tá bom? E aonde que ela vai se encaixar? Depois de eu ter feito o pedido do lanche e do suco. Então vejam, em cada uma dessas 6 situações, eu vou encaixar agora as sobremesas. Primeira situação, pedir lanche 1, suco 1. E aí eu posso ter pedido 2, 3, 4. Posso ter pedido a sobremesa. Sobremesa é essa também. Eu vou colocar, no lugar de sobremesa, vou colocar doce, tá bom? Só para não ficar a mesma letrinha. Doce 1, doce 2, doce 3 e doce 4. Né? Então, eu posso ter pedido o lanche 1, o suco 1 e o doce 1. O lanche 1, o suco 1 e o doce 2. O lanche 1, suco 1, doce 3. Lanche 1, suco 1, doce 4. Só aqui eu já tenho 4 formas de pedir, ó. Tá vendo? Só nessa parte. Mas eu poderia ter pedido lanche 1, suco 2. E aí aqui eu desenvolvo de novo as 4 coisas aqui da sobremesa. Ó. Doce 1, doce 2, D3 e D4. E tenho mais 4 possibilidades aqui. Lanche 1, suco 2, doce 1, lanche 1, suco 2, doce 2, e assim por diante, mais 4. E posso fazer isso com todos os outros. Aqui, ó. Aqui também. Aqui também. E aqui. Nossa, tá muito rabiscado, né? Olha, D1, D2, D3, D4, D1, D2, D3, D4, D1, D2. Vocês podem falar assim, nossa, mas como dá trabalho isso, né? Gente, é a melhor forma de se organizar. Aqui eu tenho, ó, 4 pedidos diferentes aqui nessa primeira parte, 4 pedidos nessa segunda, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Eu tenho, ó, 4 vezes 6, eu tenho 24 formas diferentes. Mas não foi isso que foi perguntado, né? Quantas são as formas? A pergunta é quais são as formas. Então, a minha solução para essa pergunta, essa questão, seria escrever um conjunto agora de todas as 24 formas diferentes de fazer o pedido. Isso é trabalhoso, mas não é difícil, né? Só dá trabalho mesmo. Tá? Eu vou pular para o próximo quadro para mostrar isso aqui para vocês mais bonitinho aí, tá? Mas é isso que eu quero de vocês, na verdade, tá?
se aparecer um exercício perguntando quais são as diferentes formas de acontecer alguma coisa, nós vamos fazer isso aqui é um diagrama de árvore, tá bom? Olha, representando então todas as possibilidades. Em cada caminho desse eu tenho uma possibilidade. Agora eu vou descrever todas elas, tá bom? Mas eu vou descrever nesse outro quadro, onde eu mostro uma ilustração bonitinha aqui da mesma situação, tá vendo? Os três lanches aqui, o N1, N2 e N3, né? Ó, o lanche 1, o lanche 2, o lanche 3. Aqui o suco, né? O suco 1 e o suco 2, ó. Repetindo, né, em todos eles, o suco 1 e o suco 2 aí. Suco 1 e suco 2. Com 2, né? Nossa Senhora. E os docinhos aqui, né? D1, D2, D3 e D4, que vão se repetir em todos os outros aqui, tá bom? D1 ao D4, D1 ao D4, todos eles. Vamos escrever então a nossa solução para esse problema? Olha, vamos escrever na forma de conjunto. Solução. Vejam, ó, primeira resposta possível, L1, S, opa, deixa eu só tirar essa vírgula aqui. L1, S1, falei L1, escrevi S, aqui ó. L1, S1, D1, tá vendo aqui ó, pedi um lanche 1, suco 1 e doce 1 aqui ó. Lanche 1, suco 1, doce 1. O que mais que eu posso ter pedido? Lanche 1, suco 1, doce 2. Lanche 1, suco 1, doce 3. Vou escrevendo todos aqui ó. Lanche 1, suco 1, doce 2. Opa, ficou bagunçado aqui. Lanche 1, suco 1, doce 3. Lanche 1, suco 1, doce 4. E aí eu continuo, olha. Quando eu cheguei aqui no 4, eu venho para cá agora, ó. Todos os caminhos possíveis, tá vendo? Tem que passar por todos os galhos aqui, até chegar na extremidade da árvore aqui, tá vendo? Então aqui, ó. Lanche 1, suco 1, doce 1. Suco 2, né? Lanche 1, suco 2, doce 1. Lanche 1, suco 2, doce 2. Lanche 1, S2, D3. L1, S2, D4. E aí eu vou para cá, ó. L2, S1, D1. L2, S1, D2. L2, S1, D3. L2, S1, D4. L2, S2, D1. L2, S2, D2. L2, S2, D3. E eu vou fazer isso com todos até chegar no final. Até que eu chegue, vamos botar uma reticência aqui, até que eu chegue aqui no finalzinho, L3, S2, D1, L3, S2, D2, L3, S2, D3, L3, S2, D4. L3, S2, D4, e aí eu terminei. Então vejam, eu teria que fazer 24 descrições aqui de possibilidades, né? Coloquei reticência para não ficar muito longo, mas vocês entenderam como é que funciona, né, pessoal? Tá bom? Ninguém precisa fazer desenhinho, ilustração, tá bom? Eu quis mostrar para vocês assim porque fica mais bonitinho. Mas, na verdade, o que interessa realmente é esse trabalho aqui. Então, vocês podem falar, ah, professor, mas eu não preciso descrever todas as situações. Em algumas situações é muito importante essa descrição, tá bom? Nós vamos ver isso principalmente dentro do estudo de probabilidades, que a gente vai fazer depois, onde eu vou querer saber a chance de acontecer determinada coisa, por exemplo, de fazer o pedido aqui de um lanche 2, do suco 2 e de um desses dois doces, por exemplo, aqui, doce 1 ou doce 2. É possível a gente saber a chance, né, de acontecer determinada coisa, a gente vai ver depois. Mas para isso a gente vai ter que conhecer toda essa descrição. Então é bem legal a gente já começar a pensar nesse método, né, de organização, tá bom? O exercício de vocês depois vai estar bem parecido, talvez menor, né? Eu acho que com certeza vai estar menor, esse aqui está bem grande. Mas é isso que tem que ser pensado aí, tá bom? Gente, ó, o que eu queria mostrar então depois desse caso do diagrama de árvore? A pergunta principal, então, da análise combinatória, que nós vamos ver se repetir aí em tudo quanto é probleminha, né, até o final desse estudo. Quantas são as possibilidades de ocorrência, né, de variação num determinado probleminha? Tá bom? Então, quando aparecer quantas são, a gente não tem que se preocupar em fazer a descrição de todas as coisas, eu só preciso saber quantas são essas variedades, né?
E aí, para isso, a gente não vai usar o diagrama de árvore, que é muito trabalhoso, vocês viram que é bem trabalhoso. Nesse caso, então, para responder a quantas são, a gente vai usar o chamado princípio fundamental da contagem, ou PFC. O princípio fundamental da contagem é chamado também de princípio multiplicativo, porque a gente sempre vai estar fazendo multiplicações. E eu costumo chamar isso daí de princípio do quadradinho, porque nós vamos usar uns quadradinhos aí para fazer os probleminhas, certo? Então, para vocês poderem lembrar, eu falo, faz a conta pelo quadradinho, tá bom? Gente, ó, dá uma olhada aqui, ó. Se uma decisão D1 pode ser tomada de N maneiras diferentes, e uma decisão D2 de uma outra coisa, né, pode ser tomada de M maneiras diferentes, sendo que essas decisões são independentes uma da outra, então o número de relações possíveis entre essas duas decisões, né, o número de variações possíveis de agrupamentos e tal, é calculado por N vezes M. O que significa isso? Que eu vou multiplicar as variações possíveis das duas coisas. Isso vale para qualquer quantidade de eventos que estão ocorrendo aí, tá bom? Pode ser mais, tá? Pode ser várias coisas acontecendo, eu vou só multiplicar o quanto que vai variar cada uma delas. Vamos ver isso daí em aplicações, gente? Ó, a primeira que eu estou colocando aqui é exatamente o probleminha que nós acabamos de fazer usando o diagrama de árvore. Só que agora eu mudei a pergunta, ó. Ao invés de perguntar quais são as diferentes formas de fazer o pedido, eu estou perguntando só quantas são as diferentes formas. Se eu quero saber quantas são essas formas, não importa para mim toda aquela descrição, né, do diagrama de árvore, só preciso saber quantas, então eu vou usar o princípio fundamental da contagem. E aí eu vou pensar o seguinte, ó, são três coisas que podem ser pedidas, ó, lanches, sucos e sobremesa. Para cada uma delas, eu vou usar um quadradinho, pessoal. Assim, ó. Esse aqui é o quadradinho que representa o lanche. Esse daqui representa o suco. E esse daqui representa a sobremesa. Tudo bem? Então, assim, ó. A ideia do quadradinho, nós vamos perceber melhor isso daí em outras situações, tá? Nessa primeira aula a gente nem vai usar muito, mas eu já vou introduzir essa ideia para a gente poder já, né, se familiarizar com isso daí. A ideia do quadradinho é o seguinte, ó, se eu só tivesse um lanche para pedir, se eu só tivesse o lanche 1, né, só tem um lanche para pedir, eu poderia escrever aqui dentro do quadradinho L1, porque com certeza seria ele que eu ia pedir, né? Mas como eu tenho três tipos de lanche distintos aí, né, para fazer o pedido, eu não tenho como escrever aqui dentro do quadradinho que lanche que eu vou pedir. Então, eu anoto embaixo dele quantos tipos de lanche eu poderia pedir. Eu tenho três tipos e eu anoto aqui embaixo. Tá vendo? Então, esse 3 aqui, ele vai mostrar quantas coisas eu poderia colocar aqui dentro do quadradinho. Eu tenho três possibilidades de variação para esse quadradinho. Tá vendo? Então, aqui dentro poderia ser o L1, o lanche 1, poderia ser o L2, lanche 2, poderia ser o L3, lanche 3. Né? Então, três possibilidades. Então, isso é que é bem importante a gente perceber. Esse número que eu vou colocar embaixo dos quadradinhos representa quantas coisas diferentes, as maneiras diferentes de se pedir determinada coisa. No caso do lanche, eu tenho três maneiras diferentes. Esse segundo quadradinho representa o suco, e aí eu tenho dois tipos de suco. Então, vou marcar aqui embaixo também, 2, para lembrar que eu tenho dois tipos, né? Não consigo escrever aqui também que suco que eu vou pedir, porque eu tenho mais de uma possibilidade, eu tenho duas. Então, eu escrevo aqui embaixo. E no terceiro caso aqui é a sobremesa, eu tenho 4 sobremesas diferentes. Então, a variação para esse quadradinho é 4. E aí, eu aplico o princípio fundamental, ou o princípio multiplicativo, eu faço a multiplicação dessas possibilidades, pessoal. Quando eu multiplico aqui, eu tenho, ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24. E aí, eu terminei o meu problema. Quantas são as diferentes formas de pedir um lanche, um suco e uma sobremesa? Olha, eu vejo aqui quantas são as diferentes formas. Então são 24 formas. Não precisa escrever mais do que isso, tá bom? Se quer escrever formas de fazer um pedido e tal, poderia escrever, tá bom? Mas é isso. Então, vejam que no diagrama de árvore, nós fizemos a descrição dessas 24 formas aqui, teriam 24 respostas possíveis.
tá? É que eu botei uma reticência, né? Mas são 24 coisas aqui, tá? Mas aqui porque eu queria saber quais eram essas formas diferentes de pedir. Mas agora, aqui a pergunta era só quantas eram. Então, eu defino muito mais fácil quantas são as formas, tá bom? Esse é o primeiro exemplo, mas vamos ver outros exemplos. Olha aqui, ó. O exemplo da plaquinha de carro. Olha, as placas de licença de carros no Brasil consistem em 7 elementos. Na verdade, houve uma modificação, tá? Esse exercício é um pouquinho mais antigo. Agora tem uma modificação, as placas novas estão um pouco diferentes. Mas a gente conversa sobre isso depois, tá bom? Então vamos usar esse exemplo. Ó, então, os 3 primeiros elementos aí da placa, né, são letras de A até Z. Vou representar isso com quadradinhos, pessoal. Ó, esses 3 primeiros quadradinhos são as letras da placa, tá? Que são 3 letras. Depois eu tenho mais 4 quadradinhos que são os números da placa. Ó. Bom? Então, ó, esses 3 primeiros aqui são as letras, esses 4 aqui são os números da placa. E ele pergunta assim, ó, quantas placas, né, de licença são possíveis de fazer sem repetir, né, pessoal? Quantas placas será que, né, são possíveis? Vamos fazer a conta da variação possível aí. As 3 primeiras são letras, as letras vão de A até Z, são 23 letras, né? 23. Na verdade, aqui acho que são 26, né, pessoal? 23 não, né? A gente tem 26. 26, né? Vamos colocar aqui também 26, 26. E depois, para os números, atenção, para os números 0 até 9, se a gente contar de 0 até 9, a gente tem 10. 10 possibilidades de números aqui, ó. Né? Então percebam, ó, que eu tenho tudo isso de variação. Veja, ó, cada quadradinho desse comporta aqui 26 letras diferentes. Aqui também 26 letras diferentes, aqui também 26 letras diferentes. Cada quadradinho desse comporta 10 algarismos diferentes, do 0 até o 9, né? Como é placa de carro, pode aparecer aqui em qualquer lugar, do 0 ao 9. Então, 10 possibilidades de variação. E aí, então, a quantidade de placas seria o resultado dessa multiplicação, que é um número muito grande. Números grandes assim, a gente pode, lógico, né, quando tiver com a calculadora do lado, aí pode calcular, não tem problema nenhum, né? Deixar um número grande, mas muitas vezes vai ocorrer assim, repetições, tá vendo? E quando ocorrer várias repetições, a gente pode também deixar esses resultados na forma de potência. Por exemplo, aqui eu tenho 3,26, eu tenho 26 elevado à terceira. Né? Eu tenho 4,10, então eu tenho 10 elevado à quarta. Essa é uma forma de representação aí das placas, ó. Placas, tá bom? Quem quiser fazer a conta, eu não sei como é que vocês vão encontrar a resposta para conferir depois, né? Talvez elas apareçam assim, talvez elas apareçam na forma extensa, né? Com feito o cálculo, todo o cálculo, né? Então, não faz muita diferença, né? Se vocês quiserem fazer a continha, 26 vezes 26 vezes 26, o resultado com mais 4 zeros aí dos 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? É um número bem grande, tá bom? Vamos lá, continuando. Uma escola possui 4 escadas que dão acesso ao piso superior. Imagina que a escola tem 2 pisos, né? E tem 4 escadas para subir do primeiro para o segundo piso. De quantos modos é possível subir ao piso superior e descer novamente? Essa é a primeira pergunta, que eu estou fazendo 2 perguntas. Vejam a primeira pergunta, então. De quantas maneiras, quantos modos eu consigo subir e descer, né? Do piso 1 para o piso 2 aí. Então vejam, ó, aqui eu vou pensar nessa primeira pergunta com 2 quadradinhos. Um quadradinho para subida e o outro quadradinho para descida. E aí eu penso, eu me imagino nessa escola, né? Olhando lá, eu preciso subir para o piso 2. E eu vejo 4 escadas para subir. Então, na hora da subida, eu tenho 4 possibilidades para subir.
por qualquer uma das 4 escadas. Quando eu chegar lá em cima, eu vou ver também 4 escadas para descer. Então, 4 possibilidades para descida. Se eu multiplicar isso, eu tenho 16 formas. Opa! Nossa, deixa eu ver se eu consigo tirar só isso aqui. Um pouquinho, pessoal. Deixa eu só pegar aqui a borrachinha. Não foi. Deixa eu ver se ela está funcionando. Não. Não tem problema. Vou tirar. Vamos lá. Ah, agora eu consegui. Beleza. Deixa eu ver se está escrevendo. Está travando um pouquinho. 16, né? Gente, ó, então, para essa primeira pergunta de quantos modos é possível subir, né, e descer, tem 16 formas de subir e descer. Agora, veja a segunda pergunta que ele faz. E se a subida e a descida tivessem que ocorrer por escadas diferentes? Essa palavrinha aqui, né, distintas, vai acontecer muito em exercício. Eu tenho que ficar sempre atento a ela, tá? Essa palavrinha aqui, ó, distinta, que é o mesmo que diferente, né? Então, ó, se a subida e a descida tivessem que ser feitas por escadas diferentes, o que ia mudar, pessoal? Dá uma olhada nisso, isso é bem importante. Na hora de subir, eu teria 4 escadas para subir, mas quando eu chegasse lá em cima, eu ia olhar para as escadas e falar assim, bom, agora eu quero descer, e eu não posso descer pela mesma escada que eu subi, porque eu quero fazer isso por escadas diferentes, tá vendo? Então, para a descida, eu não teria mais as 4 escadas que eu tinha para subir, porque por uma delas eu já subi. Então, eu não posso mais descer por ela. Eu só vou ter, então, 3 escadas para descer. Né? Por que 3? Uma a menos, né? A escada que eu subi eu não posso usar para descer. E isso aqui vai me dar 4 vezes 3, 12. Né? Então, vejam que diminui a quantidade de possibilidades, né? Ele pergunta de quantos modos. Então, aqui eu tinha 16 modos de fazer a subida e a descida, e quando eu perguntei por escadas diferentes, eu caio aí para 12 modos de fazer a mesma coisa, né? Vejam que diminuiu 4, né, possibilidades. Ó. O que são essas 4 possibilidades que diminuiu aqui? Será que vocês conseguem imaginar nesse probleminha? Essas 4 possibilidades são as possibilidades de subir e descer pela primeira escada, subir e descer pela segunda, subir e descer pela terceira, subir e descer pela escada 4. Né? Ele fala que não pode acontecer isso, só tem que ser por escadas diferentes. Né? Então ele tirou aqui essas 4 possibilidades, de 16 caiu para 12. Né? Então é bem importante perceber se aparece uma palavrinha aqui, né? Nesse caso aqui distintas, e que se refere a isso, tá vendo? Que a gente vai precisar diminuir as quantidades aqui. Isso vai acontecer novamente agora para números. Vejam esse último exemplo. Um exemplo bastante importante para o que vocês vão fazer para mim aí, tá bom? Inclusive eu fiz várias perguntas que é para a gente poder tentar fechar aí o máximo possível o que pode aparecer para vocês, né? Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente chama de algarismos todos os símbolos que podem ser usados, né, para construir números. Tudo bem? Então, algarismos são esses símbolos, esses desenhos que a gente usa aqui na construção dos números, tá bom? A gente chama de número alguma coisa, né, construída por esses algarismos e que a gente atribui um porquê, que tem um porquê de existir, né, que representa alguma coisa. O número ele tem que representar alguma coisa para ser chamado de número, tá bom? Então, esses elementos, esses desenhos aqui, enquanto não têm um significado, eles são chamados de algarismos. Bom, considere esses algarismos, então, e a partir deles eu quero escrever números.
Utilizando desses algarismos, quantos números poderemos formar? Mas olha, ele coloca algumas condições. E nós vamos ter que prestar bem atenção nessas condições. Vamos lá? Letra A. Na letra A, ele quer que eu construa números usando esses 7 algarismos e quer que esses números tenham 4 algarismos. Então veja, nessa letra A eu vou começar pensando no formato, né, desses números que eu vou escrever, que é esse formatinho aqui de 4 quadradinhos, né, onde vão aparecer os algarismos aqui dentro, formando os números de 4 algarismos. Tudo bem? Então vejam, nesse primeiro, a única condição que ele coloca é que tenha 4 algarismos. Né? Quem é que eu poderia colocar, por exemplo, nesse primeiro algarismo aqui? Né? O que eu poderia colocar aqui? Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7. Qualquer um deles poderia aparecer aqui. Né? Então eu tenho 7 possibilidades para colocar um algarismo aqui dentro. Tudo bem? Como eu não sei se eu vou colocar o 1, ou 2, ou 3 aqui, né? Eu tenho várias possibilidades, eu não escrevo o algarismo ainda aqui dentro, mas eu escrevo aqui embaixo quantas são as formas possíveis de colocar o algarismo. 7 possibilidades. Veja, nesse próximo eu também tenho 7, os mesmos 7 algarismos poderiam entrar aqui, os mesmos 7 poderiam entrar nesse outro, e nesse outro também. Então, nessa primeira pergunta, como a única condição é que tivesse 4 algarismos, então em cada um desses lugares aqui, né, na unidade, na dezena, na centena, na dezena de milhar, né, eu poderia colocar qualquer um desses algarismos que foram dados. Né? E aí bastava multiplicar tudo isso aqui, pessoal. Tá? 7 vezes 7, 49, vezes 7, 343, vezes 7. Isso aí eu fiz a continha, 343 vezes 7. Dá 2. Vezes 7 dá 2.401, se eu não me engano, tá? 2.401. 343 vezes 7. Gente, ó, então, 2.401 números diferentes poderiam ser escritos aqui. Gente, ó, eu costumo brincar na sala de aula e falar o seguinte, ó, se vocês quiserem saber se realmente é verdade, né, é só a gente montar o diagrama de árvore, por exemplo, né? Então, colocar lá o primeiro quadradinho, né? No primeiro quadradinho aqui eu teria do 1 até o 7. Aí, para esse segundo quadradinho, eu também tenho 7 possibilidades. Então, teria que sair 7 setinhas do 1, 7 setinhas do 2, 7 do 3, 7 do 4, para a gente colocar de novo 1, 2, 3, 4, né, até o 7 para cada um. E cada uma dessas setinhas sairiam mais 7, depois de cada uma sairiam mais 7 de novo, né? E aí eu poderia ver todas as 2.401 formas de escrever esses números. Né? É lógico que ninguém vai fazer isso, porque eu não vou pedir também para ninguém fazer isso. Né? Isso é uma brincadeira, mas poderia ser feito isso, tá bom? A gente poderia fazer essa descrição de todos esses números possíveis aqui. Bom, aqui é números, viu, pessoal? Ele pergunta quantos números podemos, né? Então, 2.401 números, né? Números. Tudo bem? Veja aqui o próximo, a letra B. Agora começa a colocar mais condições. Olha aqui, ó. Quantos números poderemos formar? De 3 algarismos distintos. Olha, apareceu a palavrinha aqui, distintos, diferentes. 3 algarismos que sejam diferentes um do outro, não pode ter repetição. Então vamos lá. Ó, 3 algarismos, tem que ser nesse formatinho, e eles não podem repetir. Então veja, se na primeira aqui, né, na centena, eu posso começar de trás também, viu, pessoal? Tanto faz. Eu vou começar aqui da centena. Se nessa centena eu tenho 7 possibilidades de algarismo, né? Poderia colocar qualquer um deles, porque é o primeiro que eu estou pensando aqui. Na hora de colocar agora aqui na dezena, eu não tenho mais 7 possibilidades. Por quê? Porque eles têm que ser diferentes. Então vamos supor que eu tenha colocado no lugar, nesse primeiro quadradinho aqui dentro, ó, tenha colocado, por exemplo, o 3. Né? Então vamos supor que eu tenha colocado aqui, ó, aqui nesse quadradinho o 3. Né? Se eu colocasse aqui dentro o 3, esse 3 não poderia mais ser pensado nem aqui e nem aqui. Então, se eu tirar o 3, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades só para o próximo. Tá vendo?
E agora, quando eu for pensar no último, também teria que pensar que eu já coloquei alguém aqui também, tá vendo? Já pensei nesse quadradinho. Se eu tivesse colocado qualquer elemento aqui, vamos supor que fosse o 5 aqui, ó. Tá vendo? Então esse 5 não poderia mais aparecer aqui também, e nem o 3 que eu coloquei lá. Então eu teria que tirar esses dois, né? Dessas possibilidades. De 7, se eu tirar esses dois, vai sobrar 5, né? O que a gente percebe é que toda vez que se fala de coisa diferente, distinta, né? Eu vou reduzindo aqui, tá vendo? Se eu tinha 7 possibilidades para a primeira, para a segunda eu só tenho 6, porque uma eu não vou poder repetir. Para a próxima eu só tenho 5. E se eu quisesse continuar aqui, né, fazer com mais algarismos, o próximo eu só teria 4, o outro 3, o outro 2, né? E assim sucessivamente, tá bom? Fazendo essa continha aí, 47 vezes 42, 420, 210, né, pessoal? 210 números. Vou pôr aqui, ó. 210 números com algarismos diferentes. Veja que diminuiu muito, né? Primeiro porque eu fiz com 3 algarismos ao invés de 4 essa letra B, né? Então já cai muito a quantidade, a variação. E também não pode repetir, então diminuiu bastante em relação ao primeiro. Vamos ver a letra C, ó. Próxima perguntinha aí, gente. Ele fala assim, ó, de quantos números poderemos formar? A condição, ó, que eles sejam pares e tenham 4 algarismos. Pares com 4 algarismos. Vamos lá? Então, ó, eles têm 4 algarismos. Então, eles são desse jeito, né? E os números são pares. Gente, para o número ser par, imagina um número assim, ó, 3.154. Esse número é um número par? O que vocês acham? É um número par esse número aqui? É um número par, né? Por que eu sei que ele é um número par? Qual que é a condição para que o número seja par? Que o último algarismo dele seja um algarismo par, né? Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele vai ser um número par, independente dos outros algarismos que compõem o número, né? Então, só preciso me preocupar com esse último aqui. Então, terminado em 4 é um número par. Então, vejam, ó, quando eu quero que esses números aqui que eu vou formar sejam pares, eu não preciso pensar nesses quadradinhos aqui. Eu só preciso desse último quadradinho. Nesse último quadradinho só pode aparecer algarismo par, né? Então, vamos contar aqui os algarismos pares. Ó, o 2, o 4 e o 6. Eu tenho 3 possibilidades, então, de variação para esse último quadradinho. Então, vejam, aqui eu tive que começar pelo último, pessoal, porque eu quis colocar essa condição, que o número seja um número par. Bom, então, por que eu coloquei 3 aqui? Isso é uma confusão do pessoal aí normalmente, né? Esse 3 não é o número que eu vou colocar aqui dentro, é a quantidade de números que eu poderia colocar. Esse 3 está querendo dizer que aqui dentro poderiam entrar o 2, o 4 ou o 6, ó. Tá vendo? 3 algarismos pares que poderiam entrar aqui dentro. Como eu não posso colocar nenhum deles, porque tem uma variação aqui, não é uma possibilidade só, então eu marco aqui embaixo quantas variações eu tenho. Tenho 3 possibilidades aqui. Bem? Agora, para os outros todos aqui, ele não fala que tem que ser distinto, então, para os outros eu poderia colocar qualquer coisa aqui, que o número ainda seria par, né? E qualquer coisa são todas essas aqui, eu tenho 7, né? 7 possibilidades. Vou escrever aqui, ó, 7, 7 e 7. E aí eu faço a continha, pessoal. Esse é o caso da letra C, tá bom? 7 vezes 7 é 49, vezes 7 aqui, 343, vezes 3, eu fiz a continha, isso dá 1029. 1029 números. De novo, então, quem quiser testar, faz o diagrama da árvore lá, hein, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Continuando, então, último exemplo aí. Nesse último exemplo, eu tentei colocar para vocês, ó, de novo, né, a ideia de números distintos. Então, veja, ó, quantos números poderemos formar ímpares com 4 algarismos distintos? Então, agora eu tenho que ter, olha, 4 algarismos, então 4 quadradinhos. O número tem que ser ímpar. Se ele tem que ser ímpar, de novo eu vou ter que pensar no último algarismo, porque para ele ser ímpar eu só preciso me preocupar
preocupar com o último algarismo, né? Então vejam aqui, ó, algarismos ímpares, 1, 3, 5, 7. Eu tenho 4 possibilidades de colocar aqui, ó, né? Ó, 1, 3, 5 e 7. Então eu vou marcar aqui embaixo que eu tenho 4 variações possíveis, né? Só que agora eu vou ter que me preocupar também com os outros algarismos do número, porque eles têm que ser distintos. E eu já coloquei, ó, eu já comecei aqui por esse último, então aqui já deve ter entrado um algarismo. Não importa quem entrou aqui, se já entrou um, o próximo quadradinho que eu vou pensar, esse número que entrou aqui não pode ser contado. Então, ó, eu vou começar desse da frente aqui e vou colocar, olha, dos 7, um desses 4 aqui já vai ter entrado aqui. Vamos supor que entrou 3 aqui, ó. Se entrou 3 aqui, ele não pode mais entrar nesse aqui. Então, de 7, agora eu tenho 6. No próximo aqui, ó, eu vou colocar quantos? Olha, eu tinha 7 possibilidades. Coloquei um aqui, né? Então, vai sobrar 5. E nesse último aqui, eu tinha 7, coloquei um aqui, um aqui, um aqui. Então, se eu tirar 3, vai sobrar 4. E aí eu tenho preenchido todas as possibilidades, todas as variações possíveis para cada item, né? Para cada quadradinho. E aí é só fazer a multiplicação de novo, pessoal. Tá bom? 6 vezes 5 é 30. Aqui, ó, vezes 4 vezes 4 vezes 16. Eu fiz essa continha aqui. Isso aqui dá 480. 480 números, né? Números que são ímpares e que são feitos de 4 algarismos, né? Ímpares e de 4 algarismos e que não há repetição. Eu nunca vou encontrar aqui nesses 480 números coisa repetida, por exemplo, 2, 3, 2, 4, qualquer coisa assim, né? Vejam que se eu quisesse fazer isso, pessoal, pelo diagrama de árvore, para poder buscar depois os números que eu quero, seria muito complexo fazer isso daí. E assim, usando esse método, né, do princípio fundamental, a gente resolve todos esses problemas. Gente, os nossos exercícios são muito em cima desses exemplos, tá? Por isso que eu tive que fazer um pouco mais, essa aula ficou mais longa, né? Nossa primeira aula da matéria, então ela ficou mais longa. Tem bastante coisa para a gente estudar aí, tá? Eu acho que vocês precisam olhar esses exemplos, tá fazendo o exercício lá e alguma coisa está travando vocês, volta para os exemplos, revê, tá? E tenta tirar o máximo possível desses exemplos para vocês poderem fazer as atividades. Esses exercícios de combinatória, quanto mais exercício a gente faz, mais a gente vai fechando, né, tudo que pode acontecer. Então, esses primeiros exercícios vão dar para vocês uma certa, né, condição aí de resolver problemas, mas a gente vai estar fazendo isso então em várias aulas, né, para que vá aumentando essa capacidade de resolução de vocês aí. Nesse último quadro eu mostro os exercícios. Olha, no nosso livrinho não tem exercício sobre diagrama de árvore, tem um exercício bem bobinho lá, mas eu quis colocar um diferente, então estou colocando esse complementar, tá vendo? Que é um exercício só para fazer o diagrama de árvore, que nós fizemos aí no começo dessa aula, né? Então estou pedindo 2 aqui para vocês. E essa parte aqui, ó, eu peguei do nosso livro, tá? Só não coloquei a página aqui, mas vocês vão encontrar, tá? São os primeiros exercícios na parte de análise combinatória do nosso livro, bom? Vocês vão procurar, vocês vão encontrar no livro se vocês quiserem. Por que é importante, né, encontrar no livro? Porque no livro vocês têm as respostas, né, para poder conferir, tá bom? Mas está aqui já os exercícios também, vocês podem fazer por aqui, bom? Então, esses exercícios são a nossa primeira parte. Nas aulas presenciais eu costumo deixar bastante exercícios desse tipo, deixo exercícios complementares, né, listas de exercício, e eu vou vou pedir dessa forma e talvez a gente faça depois numa revisão, né? A gente faça mais exercícios dessa primeira parte, tá? Uma parte bastante importante. Eu costumo dizer que se vocês dominarem esse princípio fundamental, pessoal, tá? O princípio do quadradinho, a gente consegue resolver praticamente todos, ou sei lá, mais de 90% dos problemas, a gente resolve usando o princípio fundamental da contagem, o princípio do quadradinho, tá bom? Então é muito legal saber resolver
saber aplicar bem esse princípio. Tá bom? Algumas vezes, né, em determinados cursos, a gente não tem muito tempo de trabalhar as fórmulas de combinatória e tal. O princípio fundamental resolve muita coisa, então a gente foca, né, nesse princípio fundamental. Eu pretendo colocar para vocês, tá, tudo, né? A gente vai ver aí as fórmulas, tudo direitinho. Mas é muito importante que vocês consigam dominar esse método, né, do quadradinho aí. E se a gente conseguir, então, eu vou estar fazendo aí depois em correções, né, às vezes um mesmo probleminha usando fórmula e usando o princípio fundamental, né? Então é bem legal a gente conseguir dominar isso daqui. Certo, pessoal? Então peço para vocês fazerem todos os exercícios dessa aula, tá? Caprichar nessa primeira parte aí, para a gente poder dar sequência, então, depois nas próximas aulas. Bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.